E a gente colocou um vídeo aqui sobre a dívida dos estados brasileiros com a União, né? E para surpresa da turma da extrema-direita radical, né? Dos militantes do bolsonarismo, os estados mais devedores não são os nordestinos, né? Para inflamar mais ainda a hemorroida da turma da lacração, né? Porque eles acreditam na mente, no mundo paralelo deles, que o Nordeste é uma região do país pobre, que deve o que não pode pagar. Eles não vê as riquezas, se não vê ou não conhece, não sei, que tem no território nordestino, nos 9 estados que compõem a região Nordeste do Brasil. Só lembrando para eles que hoje nós estamos entre os maiores produtores de energia renováveis eólicas da América do Sul. Não é só do Brasil. Então, se o Nordeste hoje fosse independente, nós seríamos aí, em média, aí, do quinto maior PIB da América do Sul. Então vamos falar um pouco aqui por região, que é que deve mais, né? No vídeo que eu coloquei anterior, eu já expliquei que os estados que mais devem são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não tem nenhum desses estados que a esquerda reine na sua governança, e sim a direita, né? Só lembrando que esses débitos não são os atuais governadores, como São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Caio Castro no Rio de Janeiro, o Romeu Zema lá em Minas Gerais, assim também como o Gustavo o Leite lá no Rio Grande do Sul. Já são dívidas que esses estados vêm acumulando. Mas vamos ver por região aqui como que seria a dívida desses estados, né? E o Distrito Federal. Por região, e 4 estados do Sudeste respondem a 77,2% da dívida, que são esses estados que eu relatei aí: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E na sequência vem os estados do Centro-Oeste, que acumulam ali 15,5% dessa dívida. Só os estados do Nordeste acumulam 3,4% da dívida dos estados com a União. Já os estados do norte fica ali, o que menos deve são os estados do norte, que tem ali uma dívida de 3,2% da União. E eu repito o que eu falei no outro vídeo, gente. Tem uma coisa que causa estranheza, que os estados que são mais ricos, mais produtores, é quem deve mais. Aqueles estados que os militantes do bolsonarismo pregam que carregam os estados mais pobres nas costas, né? São os que mais devem. Então, se eles são os que mais arrecadam recursos para a União, são os que mais produzem, e tem uma dívida, né? Uma dívida, um montante que chega ali a 89% da dívida de todos os estados do Brasil, uma coisa dá para entender, que são mal pagadores. Essa é a realidade, né? Mas tem aquele ditado que o pobre gosta de pagar. Já tem rico que gosta de dar calote, né? E com esses dados aí, tem dublê de rico desesperado nas redes sociais, né? Porque eles estavam aguardando que a dívida seria bilionária entre os 9 estados do Nordeste. Veja só, entre toda a dívida dos estados com a União, o Nordeste não chega nem a 4%. Nem a 4%. É uma merreca. Seria a cerejinha do bolo, quando você se compara ali com os estados do Sudeste, entrando ali Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul, o governo Lula suspendeu aí o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, né? Por causa da tragédia que aconteceu lá no Sul. E ainda teve político bolsonarista votando contra, né? Votando contra, depois voltou atrás e disse que tinha sido um voto errado, né? Mas vai entender. De repente, o cidadão poderia estar com a mente lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, né? Pensando em criticar o ministro Alexandre de Moraes.